tribulações virão. Põe a tua fé no intercessor, é Jesus que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor não vêm intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além. No céu onde os temores vão cessar, é intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Que bom que você parou para me assistir, para me ouvir hoje. Certamente o título deste vídeo chamou a sua atenção. E o que eu vou falar aqui, se não tem a ver com você, tem a ver com alguém que você conhece na escola, no trabalho, com algum irmão na igreja, com um vizinho ou com alguém dentro da sua própria família, certo? Veja só, hoje eu acordei muito preocupado. Todos vocês que me acompanham sabem que o propósito do meu ministério é implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. Implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. Hoje eu fui acordado de madrugada por um homem pedindo socorro em relação ao seu casamento. É muito comum as pessoas marcarem um horário no meu
escritório para falar comigo, pedindo ajuda, pedindo socorro. Eu tenho uma casa de recuperação de casamentos, onde, desde a inauguração, eu já atendi mais de 1.200 casais que estavam se separando e ele ou ela estava assim investindo tudo, buscando ajuda, e 70% estão restaurados. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte: você está pensando em abrir mão do seu casamento? Você está pensando em abrir mão da sua aliança conjugal, do seu pacto conjugal? Por quê? Porque muitas pessoas estão abrindo mão do seu casamento. Por que mulheres, homens, casais, por que bons casamentos estão tropeçando em coisas ruins? Por que casais que tinham tudo para dar certo, mas está dando errado o casamento, ou eles não estão se acertando no casamento? Por que decidir pela separação antes de buscar ajuda externa? É interessante que tem um texto em Cantares de Salomão que diz assim: apanhai minhas raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque a nossa vinha está em flor. Há momentos na vida que a gente tem que buscar ajuda externa. Preste atenção. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Antes que você tome essa decisão tão séria, eu quero deixar aqui uma reflexão breve. Casamento é uma união indissolúvel à luz da palavra de Deus. Assim já não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus 19, verso 6. Quando o casamento foi instituído, não havia lugar para a separação. Escute o que eu vou dizer para você. Viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. Viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. O propósito do casamento é refletir a imagem de Deus, que inclui a ideia de aliança indissolúvel e eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Preservar o casamento como instituição divina é o grande desafio para a família cristã hoje. Deixa eu colocar aqui para você 3 verdades irrefutáveis sobre o divórcio. 3 verdades irrefutáveis sobre o divórcio. Primeiro, o divórcio não foi instituído por Deus. Escute aqui, o divórcio não foi instituído por Deus. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. No princípio da criação não era assim. O divórcio não é da vontade de Deus. Escute, o divórcio não é da vontade de Deus. Você que está me assistindo é pai ou mãe? Tem filho, tem filha? Eu tenho 3 filhos. O Douglas casou primeiro, a Letícia casou depois. Só o Pedro está solteiro ainda. Qual é o sentimento de um pai que vê uma filha se divorciando? Qual é o sentimento de uma mãe que vê um filho, uma filha se divorciando? Deus é pai. Deus é pai. Toda vez que um casal se separa, o coração de Deus chora. Toda vez que um casal se separa, o coração do Pai eterno sangra. Toda vez que um casal se separa, o Pai eterno chora. Assim como eu não quero que nenhum dos meus filhos passe por essa experiência do divórcio, Deus, como Pai, também não quer. Embora o divórcio seja permitido em caso de infidelidade e abandono, ele não é obrigatório. Melhor do que o divórcio é o perdão e a restauração. Eu sei que existem casos gravíssimos, eu sei. Eu sei que existem situações quase que irreversíveis que obrigam uma separação, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é.
Sabe o que me preocupa? É a banalização do casamento. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus, gente. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Agora, sabe o que diz a Bíblia em Malaquias capítulo 2, verso 16? Você já leu? Malaquias capítulo 2, verso 16, está escrito que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. O Deus de pacto odeia o divórcio. O Deus de aliança odeia o divórcio. Vou repetir. O Deus de pacto odeia o divórcio. O Deus de aliança odeia o divórcio. Sabe por que Deus odeia o divórcio? Sabe por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é como um tsunami que desinstala, desagrega. O divórcio é guerra. Eu nunca vi uma separação com festa. Eu nunca vi uma separação com celebração. Eu nunca vi uma separação onde os filhos celebram, a mãe celebra, o pai celebra, o sogro celebra, a sogra celebra. Divórcio é guerra. E em uma guerra, alguns saem amputados, outros saem dilacerados, outros saem traumatizados, outros saem carregados, mortos emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. O divórcio é a apostasia do amor. É rejeitar alguém que um dia foi intensamente desejado. O divórcio é rejeitar alguém que um dia foi intensamente, profundamente desejado. Presta atenção. Por que Deus odeia o divórcio? Primeiro, porque é como um tsunami que desinstala, desagrega. Segundo, porque é guerra. Em uma guerra, muitos saem amputados, dilacerados, marcados, prejudicados, traumatizados. O divórcio é a apostasia do amor. Você sabia que 63% das pessoas que se separam se arrependem depois? Guarda isso aí. 63% das pessoas que se separam se arrependem depois. 63%. E olha, você aí que vive dizendo, eu tenho o direito de ser feliz, agora eu encontrei uma pessoa que é um anjo, agora eu encontrei um homem que é um anjo, agora eu encontrei uma mulher que é um anjo. Deixa eu dizer uma coisa para você, paixão é demência temporária. Segundo o Dr. Calabres, tá? Dr. Pedro Calabres, paixão é demência temporária. Dr. Pedro Calabres diz que quando uma pessoa fica apaixonada, há uma alteração no cérebro. E por isso ela fica incapaz de tomar decisões acertadas. Há uma alteração no cérebro e ela fica incapaz de tomar decisões acertadas. A decisão que se toma nesse tempo de paixão quase sempre é uma decisão equivocada. Quantas pessoas, por causa de uma paixão extraconjugal, abrem mão de tudo? Eu não me esqueço de uma mulher que abriu mão do marido, dos filhos, da igreja, do ministério, porque se apaixonou por alguém na internet. Aí ela deixou tudo, morava em São Paulo, ela deixou tudo em São Paulo, marido, filhos, igreja, ministério, para fazer uma viagem lá para Manaus, para se encontrar com o seu príncipe encantado. Quando ela chegou lá, o rapaz a encontrou no aeroporto, levou para o hotel, teve o que ele queria, uma noite de transa, uma noite de relação sexual, uma noite de muita carnalidade, muita concupiscência da carne. No outro dia pela manhã, depois que ele já tinha feito o que queria com aquela mulher, ele olhou para ela e disse assim, foi só uma brincadeira. Segue o seu caminho, porque eu vou seguir o meu caminho.